tema da nossa aula aqui é representação gráfica, tá? Vocês, quando forem fazer os estudos de vocês vão o tempo todo usar gráficos. Diversos tipos de gráficos. Com uma planilha, seja a planilha no Google, o Excel, o Calc, ou a planilha que vocês usarem, vocês vão poder montar esse gráfico de uma forma bem prática e rápida, certo? Dependendo do que vocês querem analisar, alguns tipos de gráfico podem ser mais convenientes do que outros, certo? Então aqui, gente, ó, eu vou ler o slide que eu coloquei, ó, representar graficamente algum conjunto de dados e ilustrar esses dados com recursos visuais que deixem a leitura ou interpretação simples, clara e verídica. Certo? A gente tem algo simples, algo claro e que represente, obviamente, a verdade sobre o que a gente está falando. Então, por exemplo, um tipo de gráfico bem comum é um gráfico de linhas. Vocês têm visto bastante aí no noticiário nos últimos tempos o gráfico de linhas sobre casos e, infelizmente, óbitos em relação à Covid. Então, por exemplo, você pode, se você for pegar o número de novos casos dia a dia, registrado pelas secretarias de saúde, você pode montar um gráfico de linhas que mostre bem a evolução, a subida ou a queda do número de casos. Certo? Às vezes você pode você pode pegar um gráfico também e colocar duas informações, ó, por exemplo, botar a informação do número de mortes e do número de casos. Você pode ver, por exemplo, que o número de casos cresce mais do que o número de mortes. Você pode ver que, por exemplo, pode uma situação que o número de casos continua crescendo, mas o número de mortes está estável. Então, um gráfico de linhas, por exemplo, ele pode te dar de forma visual, rápida e direta essa informação, sem tu ter que ficar lá olhando para os númerozinhos. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar vou botar aqui numa planilha para mostrar para vocês, deixar ela carregar. Tá? Então, por exemplo, aqui vamos supor que eu tenha, não vou falar de uma coisa mais leve, né? Vamos falar de, vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que a pessoa tem um blog, eu quero saber o número de acessos desse blog, tá? Vou pegar aqui, ó, aqui 10 dias, tá? Vamos supor o número de acessos aqui de um blog, sei lá. Se eu fizer um gráfico de linhas aqui, como é que vocês acham que vai ser esse gráfico aqui, com esses números que eu coloquei? Vou aumentar o tamanho aqui. Não, mais fácil de enxergar. Como é que vocês acham que vai ser esse gráfico? Alguma ideia? Vai ser um gráfico quente? Vamos ver. Então aqui, gente, ó, quando vocês usam a planilha, ó, inserir gráfico, tá? Aqui eu estou usando a planilha do Google, vocês podem usar a planilha do Excel, do Calc, o que vocês quiserem. Ó, olha só. Então, observe aqui que esse gráfico é um gráfico de linhas, ele está mostrando aqui, ó, aqui ele começou oscilando um pouquinho, depois começou a crescer, ó, do quarto para o sexto dia cresceu bastante, deu uma queda aqui do sexto para o sétimo dia, depois ele cresceu de forma mais acentuada. Então, observe que aquele gráfico de linhas ali, ele pode dar uma informação para a gente sobre a situação desse blog. O que vocês interpretam disso? Como é que vocês acham que, se esse blog tem esse número de acessos, que leitura que vocês fazem desses dados aí que vocês estão vendo? Olhando ali para a linhazinha azul, que leitura que vocês fazem?
Que ele começou a ficar famoso, boa. Que mais? Que outra coisa dava para afirmar, além de que ele está crescendo e ficando famoso? Começou a ter mais acesso? Sim. Ele está ficando conhecido. Gente, um caso... eu não sei se vocês assistem não sei se vocês assistem o Big Brother, né? E um dos dados que mede a popularidade de cada um dos participantes do Big Brother é o número de seguidores no Instagram, certo? Então, se a gente for pegar, se a gente fosse, por exemplo, tem gente ali que começou com 3 mil seguidores, está com 20 milhões. Então, imagina como é que seria, como é que seria um gráfico da evolução do número de... Então, esse número de seguidores, ele é um excelente parâmetro para medir a popularidade. Então, se a gente for pegar o gráfico e mostrar, e for ver ali uma linha crescente desse número de seguidores, a gente vai ver como essa pessoa foi ganhando popularidade ao longo do programa. Teve participante que ganhou pouquíssimos seguidores ou até perdeu, então a linhazinha deles é mais horizontal. Às vezes é porque esse participante não foi tão popular assim, enfim, o público não gostou, tal. Mas é um exemplo de uma situação que pode perfeitamente ser representada num gráfico desse aqui. Então, gente, o gráfico de linhas ele pode mostrar essa evolução, certo? Então, mede ali valores de ações na bolsa de valores, valor do dólar, tudo isso também, o gráfico de linhas ele é bem informativo nesse respeito. Mas vamos lá. Então, outro tipo de gráfico, gente, ó, gráfico de barras, tá? Usado geralmente quando as variáveis são nomes extensos. Pode ter uma ou mais barras. Gente, ali, por exemplo, na figurinha que eu coloquei, são dados de 2013 do IBGE sobre taxa de mortalidade por região, dados do IBGE de 2013. Então, observe aí, que a taxa de mortalidade da região Nordeste, essa taxa está, da região Nordeste e da região Norte, é uma barra ali, o número é maior das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Isso, é claro, isso tem uma causa, não é por acaso, certo? A região Sul e a região Sudeste são regiões economicamente desenvolvidas, certo? Então, acaba isso implicando numa taxa de mortalidade menor. Esse gráfico aqui, ele pode deixar claro para a gente essa situação de desvantagem da região Nordeste e da região Norte. Então, o gráfico de barras a gente pode usar aqui nesse caso. Se eu quisesse aqui, nesse mesmo exemplo do acesso, também podia usar um gráfico de barras. Então, inserir um gráfico. Vou mudar aqui o tipo de gráfico. Ó. Gráfico de colunas ali, ó. No caso, um gráfico de colunas também pode ajudar a verificar esse crescimento. Se eu não quiser um gráfico de colunas aqui, eu posso botar um gráfico. Deixa eu ver se tem barras. Aqui tem barras horizontais. Ó, um gráfico de barras horizontais aqui, ó. Também dá para ver, não é tão bom esse gráfico aqui que eu estou mostrando. Ó. No primeiro dia, por cima aqui, ó, tá aqui na vertical, não é tão bom esse gráfico aqui, mas ele também serviria, ele também é um recurso, não deixa de ser. Tá? Então aqui, gente, vocês podem usar diversos tipos de gráficos. Gráfico de colunas, como a gente já viu antes aqui. Tá? Esse aqui é um outro gráfico importante. Que gráfico é este aqui? Como é que a gente... O que esse gráfico aqui mede para a gente? Gráfico de pizza. No que esse gráfico aqui é fundamental? Esse gráfico mostra porcentagem, gente. O gráfico de pizza, ele mostra de uma forma bastante peculiar, bastante especial, as porcentagens de cada segmento em relação ao todo. Então, por exemplo, ali ó, na figura, eu tenho um dado sobre acidentes trabalhistas por gênero no Brasil em 2011. Então, aquele gráfico estava mostrando que 71% dos acidentes trabalhistas foram com homens e 29% foram com mulheres.
Esse 71%, ele é quase 3/4 da pizza inteira. Seria diferente se fosse 51% e 49%. Se fosse 51% para homens e 49% aqui para mulheres, essa pizza azul não ficaria tão grande. Essa pizza azul ficaria, sei lá, um pouquinho mais da metade. Ficaria algo assim, ó. Vou fazer aqui bem tosco aqui. Vamos supor que isso aqui fosse 51%. O gráfico está péssimo, né? Vou fazer um. E aqui fosse de mulheres, ó. Fosse 51 e 49. Não é o aspecto desse gráfico que está aqui. 71 para 29 tem uma diferença. Vou mostrar aqui, ó, na planilha como é que eu posso fazer. Eu vou pegar um outro exemplo, tá? Ver os acessos aqui. Vamos supor, sei lá, votação do Big Brother. Então, candidato que está no paredão e número de votos. Vamos pegar o candidato aqui, o André, não tem nenhum André nesse Big Brother, o Bruno, também não tem nenhum Bruno, e o Carlos, vamos supor. Vamos supor, claro, que o André teve, sei lá, 100 milhões, vou pegar aqui e chutar qualquer número, tá? Dependendo do paredão, o paredão tem um número de votos bem significativo. Porque, como vocês devem saber, as pessoas podem votar mais vezes, né? Então, aqui eu chutei o número de votos para 3 candidatos. Eu poderia aqui montar um gráfico de pizza. Esse número aqui tá esquisito, né? Então, ó, olha o gráfico de pizza que eu tenho. O que vocês enxergam desse gráfico de pizza? Vocês não precisa nem olhar para o número, mas o que vocês enxergam desse gráfico de pizza? Botar o olho assim, que impressão que eu tenho dele? Que o André tá salvo. Ele tá com uma fatia pequena. Que mais? Eu tô achando a fatia do caso do Bruno muito parecida. Vocês não estão achando? Não sei, eu tô olhando para o gráfico e tô tendo essa impressão. Não tá parecido aqui? É claro que o Carlos está com um pouquinho mais de voto, certo? A fatia do Carlos é maior que a do Bruno. Mas visualmente aqui, esse gráfico que eu estou enxergando, ele já... se eu não tivesse a porcentagem aqui, eu ficaria confuso, confesso. Então aqui tudo isso, o que isso mostra? Que é um paredão parelho, bem ou mal, é um paredão que está equilibrado. Não tem assim uma rejeição grande só para o Carlos. O Bruno também foi bem votado, apesar de ter menos. Seria diferente, gente, se eu botasse aqui, por exemplo, o Bruno com... botar o Bruno com bem menos votos e aqui botar um número aqui para o Carlos. Ó. Se eu fosse fazer o gráfico de pizza, o que dá para perceber agora aqui? Agora tá claro, o Carlos ali tem maioria absoluta. Se eu fosse pegar o Carlos aqui, agora tem maioria absoluta, então é visível que o Carlos vai sair. Certo? Aqui, ó, às vezes a quantidade de votos pode até não aumentar, gente, aqui, ó. Eu tinha botado 200 e poucos milhões aqui, eu até poderia ter deixado os 200 e poucos milhões aqui. Se eu diminuo o número de votos do Bruno e do André, a fatia do Carlos aumenta, mesmo tendo o mesmo número de votos. O gráfico de pizza, ele fala sobre porcentagem. Entendeu? Aqui no caso, 340 milhões. Em 600 milhões, aqui, ó, deixa eu escrever aqui. 340 milhões no universo de 500 milhões, eu vou ter uma porcentagem. Eu vou ter uma porcentagem próxima de 70%, mais ou menos 70%. Agora, se eu pegar os mesmos 340 milhões no universo de 400, eu vou ter algo em torno de 85%. A fatia de pizza é bem maior. Mesmo tendo o mesmo número de votos,
a porcentagem de 340 milhões é maior, no caso aqui, com 400 milhões do que com 500. Eu fiz uma conta que mostrava para vocês, ó, vou mostrar aqui, ó, aproveitar o recurso visual aqui. Vou pegar um número pequeno aqui, tá? Vou supor que eu tenha aqui, o André tenha 9 votos. E aqui no total eu tenha 20 votos. Olha só, a porcentagem do André, 45%, que é 9 em 20. 45% do André aqui que vocês estão enxergando é 9 em 20. Agora, se eu pegar aqui, em vez de botar 9, se eu botar 21 e 20, dá um total de 50. Olha a porcentagem do André. Eram os mesmos 9 votos, mas o que era 45% caiu para 18%, ó, observa. Esses resultados daquelas regras de 3, vocês podem enxergar aqui no gráfico da planilha. Tá? Beleza? E aqui, gente, um histograma. Esse tipo de gráfico aqui, ele é um gráfico usado quando a gente tem os dados em intervalos, como a gente fez ali no começo da aula, certo? Quando eu pego os dados e coloco em intervalos ali, a gente representa graficamente através do histograma. Vou mostrar para vocês ali como é que dá para montar um histograma na planilha. Vou copiar esses dados aqui, gente, vou colocar aqui, ó. Vou botar os números aqui, tá? 169, 187. Então aqui, gente, eu tenho, ó, eu coloquei aqui os 40 números nesse cara aqui, tá? Eu consigo, ó, se eu pegar aqui, ó, selecionar, ó, com o mouse aqui todos os valores, tá? Se eu pegar aqui todos os valores, inserir gráfico. Ó, aqui ele já até calcula qual é o melhor tipo de gráfico. Então observem aqui, ó. Vocês estão vendo os intervalos aqui embaixo? Então, ó, ele está dizendo no nosso caso que de 150 a 158,33 eu tenho 6. De 158,33 a 160,67 eu tenho 5. De 166,67 a 175 eu tenho 4. Quanto que eu tenho de 175 a 183,33? 12, isso aí. Depois eu tenho 8 no último, e depois eu tenho, no último ali de 191,67 até 200, eu tenho quanto? Eu tenho 5, exatamente. Que é o meio termo entre 4 e 6. Então, gente, esse gráfico que vocês estão vendo é o que a gente chama de histograma. Ele está colocando ali os dados, só que com os dados agrupados em intervalos. Ó. Lembra aquela contagem que a gente fez ali no começo? Aquela contagem que a gente fez ali na mão, a planilha aqui já fez na hora aqui pra gente, ó, de 150 a 158 eu tenho 6 e tal, certo? Aquela contagem que a gente fez, ela serve para montar esse tipo de gráfico, certo? Às vezes, professor, mas o senhor fez um intervalo ali de 152 a 160, 160. Eu fiz um intervalo um pouquinho diferente do que está aqui. Mas não tem problema, eu posso fazer intervalos dos mais variados, tá? Inclusive aqui, se vocês quiserem, dá para personalizar, ó. Desculpa, não é título gráfico. Histograma, isso. Aqui, tamanho do intervalo. Eu posso botar o tamanho do intervalo que eu quiser. Botei intervalo 8 aqui. Só que ele começou do 150. E aí ficou um intervalo pequeno aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eixo horizontal. Valor mínimo, 152. Valor máximo, 200.
Olha, ficou exatamente o que a gente tinha feito. Quando a gente trabalha com vários dados, tá? A gente também estudou isso, lembra? Uma variável, no caso contínua, altura, idade, medida de comprimento, medida de tempo, variáveis contínuas. Geralmente, quando a gente faz a coleta, a gente costuma representar os dados em histograma. Em vez de colocar lá a quantidade de pessoas que tem 1,60 m, a quantidade de pessoas que 1,60 m, a gente coloca, separa, junta em intervalos, como a gente fez lá no exercício com esta aula, junta em intervalos, e daqueles intervalos a gente obtém um histograma, certo? Aqui com a planilha, vocês conseguem montar esse histograma de uma forma prática. No Excel, não sei se vocês têm aí no celular ou no computador de vocês, no Excel eu confesso que eu não vi esse comando. Se tiver, eu desconheço. Tá? Tem como fazer histograma no Excel, tem até vídeo no YouTube explicando. Tá? Mas aqui na planilha do Google, é só pegar os dados aqui e pedir para ele fazer a junção, ele coloca o intervalo que tu quer, o valor mínimo e máximo que tu quiser, tá? Então a planilha do Google, nesse sentido, ela é bem prática, tá? E eu acredito que isso em algum momento vai ajudar vocês ao longo do curso. Um outro tipo de gráfico, ó, um pictograma, também é um gráfico que é comum, em que você usa imagens para você ajudar a explicar melhor, né, o que acontece em um determinado fenômeno. Por exemplo, aqui, ó, acidente de trabalho, partes do corpo. Então, a maior parte dos acidentes de trabalho afetam os membros superiores. Ali tem as mãos ali, ó. Certo? Observe ali que tem as mãos. Um pouco menos atinge os membros os inferiores, os pés, as pernas. Um pouquinho menos ainda, tórax, quadril e cabeça. Ó. Mas aqui, em vez de colocar gráfico de barras, em gráfico de colunas e tal, ele coloca em figurinha. Daí o nome pictograma. Tá? É um outro tipo de gráfico que vocês também podem encontrar por aí. Tá?